É um drama? É um filme de julgamento? É um musical? Não! É o Coringa, Delírio a 2, a continuação da história de Arthur Fleck, um homem que cansou de ser palhaço e literalmente coringou. Mas isso foi no primeiro filme. Em Coringa, Delírio a 2, Arthur, vivido pelo Joaquim Fênix, o Joaquim Fênix se junta à Arlequina, vivida pela Lady Gaga, para surtar e fazer bizarros números musicais entremeados de violência e paixão. Um filme bem diferente do primeiro e que até o momento naufragou nas bilheterias. Porém, há muito o que falar dessa nova história trazida pela DC Comics e que eu e o Lucas Honorato aqui do meu lado fomos conferir para analisar para vocês aqui no Cine Quinto. E é isso que falaremos hoje, aqui no Cine Quinto. Legal, não é mesmo? Eu tava pensando aqui que DC era a editora de quadrinhos do teu pai, o Luigi. Ah, é DC? DC, é a do Luigi, não é? DC, dá o... dá pra ele. DC, dá o... pra ele. Um abraço. Mas a gente já começou. Não, calma, roda a vinheta. A vinheta tinha que ter rodado já. Roda! Ô, editor, põe a vinheta aí. Você tá moscando? Não. E se a vinheta rodou, o editor acertou e a gente tá aqui. E agora ele tá fazendo edição zombando da gente. É, exatamente. Porque ele tá danado agora. Sabia que esse editor tá com algum problema comigo? Eu peço as coisas pra ele, ele não faz. Ele vai ver só. Bom. Mas antes de continuar, eu devo avisar que este programa pode conter spoilers e se você decidir seguir é por sua conta e risco. Mas nesse caso, como acabou de ser lançado, a gente vai tentar manter os... no mínimo. E peraí que tem mais coisa. A gente acredita que nada do que a gente vai falar aqui vai estragar a experiência de vocês, nossos queridos. No final do vídeo, a gente vai avisar. Fala, agora é o spoiler pesado. Aí a gente fala um negócio lá. Porque tem um negócio no final que é muito doido. Se você for ver o filme e não quiser o spoiler, eu acho besteira. Mas você vê e volta aqui, tá bom? No final do vídeo. Só que você vai ter que ir no cinema, porque só tá no cinema. Pelo menos... enquanto a gente tá... Ou vai pelo caminho do... eu vou falar mesmo, o streaming... O One Piece. O streaming é legal. Eu uso, às vezes, quando eu não acho o filme, eu já falei isso aqui, eu prefiro pagar pelo filme, não sei o quê, mas crime. Quando você não acha... Não, quando você não acha e você usa sozinho, diz que não é crime. Quando você tem a capacidade... Bom, mas enfim, vocês são adultos, vocês se virem, tá bom? É isso aí. Agora, o que é? Agora o filme. O filme. Coringa. Coringou no Coringa 2? O Mocorongo, qual é o negócio dele? É o Arthur Fleck. Coringando, né? O mundo é mau, a sociedade é má, todos são coringas em potencial, você só precisa de um momento de... Uma catarse. De um momento da gota d'água pra se tornar um coringa. Porque todos são coringas, mas fingem que não são. Esse é o lance do primeiro filme, né? Boa. Em resumo. O segundo filme na verdade, o Coringa não existe. Na verdade, esse negócio de Coringa é invenção. Então, pra começar, já eu vou entrar aí nesse assunto que era... Não, e olha, isso tá no começo do filme. Tá no começo. No começo você já consegue intuir isso. Até porque o Coringa... esse filme, ele é justamente... Tem várias cenas que vão corroborar isso que eu falei. Ele é justamente falar, o Coringa é um Coringa, ele tem dupla personalidade, ele é um cara só, ele é bonzinho, mas o cara que faz o mal não é nem ele, é outra pessoa. Ou todo mundo é uma coisa só e quando você faz o mal, você que tá fazendo mal, você que tá fazendo bem. Esse é basicamente o filme 2. Mas voltando um pouco pro 1, a questão do primeiro filme é que quando ele acaba, você sente um mal-estar danado, né? Muita gente sente mesmo e eu acho que é o seu motivo. Você sabe também. Eu também, a gente conversou. Mas vou deixar você falar. Que é o seguinte, o primeiro filme tem uma premissa falsa. Ele enrola o espectador, né? Porque o que ele tenta fazer é o seguinte, o filme ele começa com alguma consistência. Ele mostra coisas que são obviamente loucuras e delírios do Coringa, primeiro. E quando essas coisas estão acontecendo, a coloração do filme tá verde. Quando tem coisas que são obviamente reais, a cor tá normal. E aí com o passar do filme ele vai embaralhando. Ele vai arbitrariamente trocando a paleta de cores pra você entrar na loucura e não saber o que é loucura e o que não é. O que é delírio e o que é realidade. Né? Porque o objetivo do filme é fazer você entrar na loucura do Coringa e ter alguma empatia por ele. Isso. Né? Só que... a gente acaba meio que tendo mesmo, né? Porque, o cara só se ferra. Tem uma hora que você se cansa, né? Aí até eu, né? Aí ninguém meio que justifica, né? Exato. A coringada. Né? Exato. E tudo é meio que pelo ponto de vista... torto dele, né? Só que a premissa falsa que o filme coloca, que é a pegadinha,
né? Que é, se o cara não detecta essa premissa falsa, é capaz... Coringar. Não, ele sai por aí pensando que realmente o mundo é uma merda. É que não existem pessoas gentis, porque, cara, do começo do filme até o final, não tem uma alma pra ser bondosa com aquele homem, ninguém. Nem quem ajuda ele tá ajudando pelo, né? Exato. A terapeuta dele lá tá lá, poucos. Exato. Ela quer passar pra frente logo, ela tá ali. Matar o trampo ali. Exato. Então é tipo, ninguém quer saber do cara, ninguém estende a mão pra ele, ninguém tenta entender. E a única pessoa que ele acha que cuida dele, que é a mãe, ele descobre que é uma também, né? Exato, tipo... que tá fazendo. Então, assim, o mundo todo é mal, só eu sou bom, e como é que eu supero isso? Eu dou vazão. Tudo. Exato, eu dou vazão à minha loucura, eu destruo o que é. Pode-se dizer que é um germe da postura revolucionária, dá pra você dizer que tem uma influência de pensamentos gnósticos, de que o mundo todo é mal, e que tem algo dentro de você que pode te salvar do mundo mal. Então, vieram vários filmes. Primeiro porque eu acho que esse filme, muita gente falou isso, e eu concordo, foi uma espécie de Capitão Nascimento desse diretor, e a gente tem isso no Poderoso Chefão, aconteceu a mesma coisa. E vários diretores fizeram sequências pra falar assim, não, peraí, aqui no Brasil, o Capitão Nascimento. Sim. Não, peraí, o que eu quis dizer com aquele primeiro filme não foi bem isso, né? E você vê esse... Tem, muitos filmes me vêm à cabeça. Taxi Driver, V de Vingança, Psicose com o negócio da mãe. Tem muita coisa. Então, essas referências são de que o cara fez o filme, e eu acho que esse diretor tem uma coisa muito legal, que eu acho que é legal, a gente tava conversando também, do cara que é o poeta mesmo, o cara intuitivo, ele nem sabe direito o que ele tá falando, mas ele sabe mas ele tá tentando buscar algo na realidade. Ele viu alguma coisa que ele tá tentando mimetizar ali. E no primeiro filme ele fez, e você falou que saiu mal do primeiro filme. Eu também, na primeira vez eu saí médio, e dessa segunda vez eu falei, cara, esse filme é bad mesmo. Tipo, tem alguma coisa, e acontece alguma coisa nesse tipo de filme, que é assim, tem alguma coisa fora do lugar, mas eu não sei o que é. Não é que nem um filme como O Sol é para Todos, que eu falei semana passada, que tem um monte de tragédia, tem um monte de injustiça, não sei o quê, mas quando você acaba, você fala, tem algo ali que... Tem alguma esperança. Tem algo ali que te... E esse aponta pro nada, pro niilismo, é assim, tipo, vamos destruir tudo. E isso, aí é que entra toda a loucura desse filme, a loucura da vida real desse filme, do diretor. O diretor olhou pra isso e falou, eu estou influenciando a extrema-direita a fazer coisas erradas. Sim. Quando, na verdade, ele tá descrevendo o cara do Black Lives Matter também. Exato. Principalmente até. Cara, né? Se você pegar essa mentalidade dessa nova esquerda que é capacha de liberal no final das contas, é a de que a sociedade, na verdade, ela é dominada por opressores que dominam os oprimidos. E que, inclusive, por meio do discurso e da linguagem, por meio de como as coisas são descritas, faz com que os oprimidos continuem oprimidos. Então, quando os opressores, os dominantes, falam que uma coisa é doença mental, que uma coisa é loucura, eles estão, na verdade, rotulando e oprimindo o louco. Quando os dominantes, os opressores, dizem que mulher é uma coisa e homem é outra, eles estão limitando o potencial daquelas pessoas com categorias que eles estabeleceram verbalmente. E como não existe verdade, que esse é o grande lance da teoria crítica, né? Exato. Como não existe verdade, só existem pontos de vista diferentes, o que acontece é que o que você tem que fazer para acabar com a opressão é tirar o ponto de vista do opressor, do discurso público, das ideias dominantes, e colocar o ponto de vista do oprimido, porque daí as coisas se harmonizam. Então, assim, se todo o discurso e tudo que limita o ser humano é opressão e a sociedade é formada por isso, então tudo é opressão e tudo tem que ser destruído. Essa é a visão dos E o mais louco, quando você coloca a visão do oprimido, o oprimido necessariamente tem que oprimir o que era opressor antes. Por isso que tem essa inversão woke, o que o pessoal chama de racismo ao contrário, que na verdade é racismo, né? Que o cara fala, não, mas o branco tem que pagar por isso, mesmo que ele não tenha culpa, né? Aquele, necessariamente, né? Não os antepassados, mas você acaba invertendo a coisa e alguém sempre vai oprimir. E isso foi outra coisa que eu fiquei refletindo. Eu falei, mas esse discurso de que tem os caras lá muito poderosos fazendo coisa, é o nosso discurso, de certa forma, quando a gente fala do Fórum Mundial. O diagnóstico não tá errado. Só que o que a gente oferece como solução é o crescimento interior pessoal, é a busca por Deus, é a busca pelo transcendente, se você não quiser ser católico necessariamente, mas é buscar por algo maior, que está além do material. E no Coringa 1, o que ele deixa no ar é assim, não tem nada além, o lance é destruir, é revolução e acabou, né? Exato. Não sei conclusão se do Coringa. A conclusão do Coringa que você fala, o cara sofreu e é você... mais importante. Desculpa. Não. É mais importante, só é necessário que um Coringa
pra despertar a revolução de todos os Coringas, porque todos têm um Coringa dentro de si, que eles não deixam sair. E aí, quando vem pro... e aí, pra começo de conversa, antes da gente ir pro segundo filme, porque senão pode ficar uma ponta solta. Desculpa, mas não é possível que alguém tenha uma experiência... Que alguém viva uma vida que seja assim. Não é possível que na vida inteira... Bom. Não, e a prova de que você encontrou alguém que expressou pelo menos um pouquinho de amor por você é que você tá vivo. Porque o ser humano, sem o amor de alguém, ele não sobrevive. Porque é um bebê, ele é frágil. Anos, Exato, ele precisa de alguém o sustentando. Ah, não, mas eu tinha um pai que era filha da mãe, que ele só queria me sustentar pra me maltratar depois. Tá, beleza, mas primeiro, ele te sustentou. Segundo, você, mesmo tendo sido maltratado, você não quis acabar com essa vida. Então tem algo nela que você, mesmo no meio dos seus sofrimentos, você ainda luta pra preservar. Senão senão você teria tirado a própria vida. Então algum bem tem aí. Não é que não tenha bem nenhum, algum tem. E então, não quer dizer que não vai ser, você não tá miserável se você passou por algo, né? Assim, que você não tá miserável precisando de ajuda, precisando de outras pessoas te fazerem o bem. Só significa que você reconhece em que existe algum bem. Alguma coisa. Né? Existe algum bem. E se existe algum bem, você não coringa pra destruir tudo, porque existe algum bem, né? E aí entra essa coisa doida, né? Porque o segundo filme, ele vai pelo lado oposto, né? Então, aí, só antes de você entrar no segundo filme, é isso. O que o segundo filme fez? Fez o que o Capitão Nascimento queria fazer, o cara que fez o Capitão Nascimento aqui no Brasil queria fazer, ao contrário. Enquanto o Capitão Nascimento destruiu o primeiro filme, que tinha até um valor, tinha alguma coisa de verdade ali, esse cara realmente melhorou o primeiro filme. Sim, eu acho, o segundo filme do Coringa melhorou o primeiro filme, apesar do pessoal falar, não, tem gente falando, esse filme não serviu pra nada, não acrescentou em nada. Pra mim, eu falo, não. Ele, se você juntar os dois filmes, ali tem uma história. Se deixar um só, é uma história meio deprê. Que é baseado numa premissa falsa, inclusive. E o Total não. A gente vai chegar lá, mas é isso aí. Mas que o primeiro filme, o segundo filme, ele abre com uma cena que é uma animação. Que é uma animação que resume o final do primeiro filme. É meio que a visão do Coringa do que aconteceu. Ele é um espetáculo, todos estão tirando fotos dele e tal, não sei o que ele vê a vida dele como um espetáculo. Isso, inclusive, tem origem naquela sociedade do espetáculo, que é uma tese marxista sobre a sociedade contemporânea, que é muito legal, inclusive. Mas ele passa lá, tiram fotos dele, não sei o que, e aí ele mata o âncora lá daquele programa de auditório lá, o Jô Soares dele lá. Só que aí é o seguinte, tem uma coisa muito interessante nessa parte, que é, primeiro, o Coringa, ele desce de uma limusine e entra num tapete vermelho. Aí ele olha pro povo que tá ali, e do povo ele tira a sombra dele. E a sombra, novamente, vem da psicologia analítica lá junguiana, que é dentro da teoria psicológica do Jung, todas as pessoas têm uma sombra, que é o lado das coisas que não são aceitáveis socialmente. Né? Não é nem necessariamente as coisas más, são as coisas que a sociedade não tolera. E aí, para que você consiga conviver em sociedade, você precisa domesticar essa sombra, né? Você precisa domesticar esses seus instintos, essa coisa de, tu quer dominar, tu quer bater nos outros, tu quer fazer alguma coisa que não funciona, mas você tem que segurar. E para segurar, você veste uma máscara. E todas as pessoas atuam numa espécie de teatro dentro da sociedade, usando máscaras que o Jung chama de persona. Né? Então, você atua na sociedade com a sua persona para esconder a sua sombra. E na sociedade pós-internet, né? Isso ficou... Sim. A persona ficou mais distante da pessoa. Da pessoa mesmo, né? Então, é complicado, porque ao mesmo tempo que isso pode ser uma coisa boa, viver em sociedade, não vou sair batendo em todo mundo, não sei o quê. Você pode transformar isso num vício, né? Exato. É o que acabou acontecendo hoje. E aí é muito louco que é o seguinte, o Coringa tira a sombra dele do meio das pessoas. Ou seja, primeiro, não é o Arthur Fleck tirando o Coringa do meio das pessoas. Não é o Arthur falando, olha, a sociedade foi má e criou o Coringa em mim. Não. Ele é o Coringa, ele e o Coringa são uma pessoa só. E ele, que é o Coringa, que tá com a máscara pintada de Coringa, com a cara pintada de Coringa, ele tira a sombra do meio das pessoas. Ou seja, a sociedade inflige um mal nele, é um mal que é a sombra dele, e que ele quer esconder. Um mal não, mas uma coisa que... Enfim, né? E aí ele entra e a sombra toma o lugar dele. E a sombra se pinta de Coringa. Não é que ele se pintou de... E ele fica meio transparente, eu acho, nessa hora, né? E a sombra esconde ele, joga ele pra dentro do armário, e a sombra faz a merda. Ou seja, essas tendências más que foram infligidas pela sociedade nele, que já é o Coringa é ele, pelo menos dentro dessa imagem, né, simbolicamente, ela domina ele faz aquele monte de merda, e depois a sombra se recolhe. E quem é punido não é a sombra. Quem é punido é o sujeito real que tem a sombra. É o Arthur, né? Exato.
E aí ele fica com essa divisão de consciência durante o filme inteiro. E o filme é um drama dele das pessoas e dele tentando entender o que é que se passou ali. Porque, cara, começo do filme, ele não tá agindo feito o Coringa ali. Ele tá agindo total, feito uma pessoa deprimida. Uma sombra, exato. Exato. Uma sombra não. É que eu falei. Exato, mas é um cara sem personalidade, é um cara que tá aceitando tudo. Que vai sendo levado. Tanto é que eles pedem, conta uma piada. Ele ele parou até de contar as piadas ruins que os caras... As coisas más que aconteciam com ele, não tava com aquela risada, que era o tique que ele tinha pra lidar com as coisas que isso é um mecanismo muito comum, até humoristas falam isso, que, pô, eu era depressivo, eu comecei a fazer piada com as coisas que me incomodavam pra não lidar com elas, ou pra lidar com elas melhor, né? Uhum. O humor pode ser um escape, inclusive pode ser nocivo, que é aquele cara que não leva nada a sério. Ele não quer se machucar, então ele se torna incapaz de levar qualquer coisa a sério. Eu, quando era pequeno, eu fiz isso aí. Coitados dos caras, você era meio Coringa, né? Aquelas piadas que você conta. Horroroso. Só piada ruim. Então, e essa divisão é dele, daquele sujeito que fez, olha, do começo do filme já dá pra ver que essa história de divisão de Arthur e Coringa não. Você tem esse cara que ele é o Coringa e o Coringa é ele e tá tudo certo, não é uma divisão. E ele fez uma cagada por conta da sombra, e se a gente usar essa chave hermenêutica junguiana, que eu acho que é correta, porque não tem outra que eu conheça, e aparece lá, o Coringa, eu e minha sombra, pelo Coringa. My Shadow, My Echo and Me é uma música, inclusive o Paul McCartney gravou, é um standard de jazz que é muito boa, e ele começa cantando essa música. Meu eco, minha sombra e eu, né? Tipo, exato. É mais ou menos isso, as minhas várias formas de me apresentar, vamos dizer assim. Exato. Né? Então, não são personalidades, são várias formas que o sujeito da mesma pessoa decide. Exato. Ele alterna entre elas, né? Então, e é comum isso, né? É uma coisa até um tanto necessária, se você parar bem pra pensar. Pô, né? Totalmente. Tipo, você não fala com a sua mãe do mesmo jeito que você fala com o seu amigo Você não vai agir no banco, né? Com o gerente de banco é o mesmo jeito, você age com o seu melhor amigo exato. na balada, tomando cerveja. Então, isso não significa que são pessoas diferentes. É você se adaptando para agir de maneira adequada, né? Aliás, isso é uma desculpa que até eu já falei isso na minha juventude. Falava, não, esse aí não era eu, isso aí não sou eu. Eu fico puto com as coisas, eu fiz um negócio errado na impulso, na paixão. Falo, cara, esse aí não era eu. Cara, é sim. É você. Com as suas más tendências. É uma bosta também, entendeu? Exato. O que é amadurecer? É você falar, bom, eu tenho isso aí, eu vou ter que lidar com isso e transformar isso numa coisa boa para todo mundo, né? Pro próximo, por amor, né? Exatamente. Por amor a Deus, é o próximo. E aí a tensão desse filme é essa, fica de um lado, e não é só uma pessoa, querendo estimular que o Coringa é uma coisa boa, que esse modo tresloucado de agir, de destruição, etc, no fundo é uma coisa boa, que faz parte, é o verdadeiro eu dele, não sei o que, ele tem que estimular esse negócio, e do outro lado, um pessoal falando, não, isso tudo é um transtorno de dupla personalidade, você tá doente, você tem que tratar isso e não sei o que, pra que ele seja liberto das consequências das ações dele. Então ele se vê, o Arthur, ele fica dividido, né? E aí é evidente literalmente dividido. É evidente que a Arlequina é uma das pessoas que fazem que puxa ele pra esse lance de abraçar o Coringa, né? Ou seja, pega essa loucura que você fez e abraça ela e vai até o final da sua vida praticando mal, ou praticando os atos violentos, para as pessoas que são sensíveis a juízos de valor em análise, né? Ou você não é culpado de nada. É tudo doença, você não tem culpa. E foi a sociedade que fez você... E aí, por favor, se livre disso aí, você tem que ser liberto da culpa. E ele fica dividido. E nessa divisão tem uma pessoa real, que evidentemente olha, desde o começo do filme, desde aquela animação, você consegue saber já que, cara, é uma pessoa normal, que passou por traumas, que não soube lidar com eles, e que extravasou isso cometendo crimes e fazendo coisas erradas. Então, e nesse sentido, cara, eu entendo até porque que as pessoas se decepcionam, que não parece um plot de filme um enredo de filme de super-herói. Não. É um drama psicológico só. Total. É tipo, cara, e se o Coringa fosse teu vizinho? Não é uma extrapolação do arquétipo e tal, e não sei o que, né? Não tem nem poderes, né? Exato, é que o Coringa não tem também. Não, eu sei, mas nessa história inteira não tem mesmo, o Batman não aparece. Sim. Aliás, é uma das coisas que as pessoas reclamam. Eu, em geral, não gosto de filme que mostra o lado do vilão justamente por isso. Olha só, ele tem seus motivos, né? Basicamente isso. Mas nesse caso, eu acho que é isso que a gente falou. Os dois filmes, na sequência, contam uma história que são interessantes. E nesse segundo filme, ele deixa bem claro. Parece até que ele falou assim, não, olha só, agora eu vou ser um pouco mais explícito. Apesar de ser um filme, agora...
indo pra outras partes, mais pro filme, propriamente dito, porque o pessoal tá falando, mas é um musical, não é um musical, é um filme de super-herói que não é filme de super-herói, é um filme de tribunal, tem um momento de tribunal, e cara, não importa, é uma história, um filme. É uma história que tem esses elementos. Exato. Meu pai. É aquela história, eu não gosto de música sertaneja, aí você vai ouvir, tinha um Carreiro Pardinho. Tinha um Carreiro Pardinho e fala, isso eu gosto. Ou seja, você gosta de uma coisa boa, bonita, bem feita. E esse filme tem, apesar de não ser uma realização perfeita, impecável, em alguns momentos realmente a música corta no meio, num momento que a história tá acontecendo, você fala, agora vem uma música e você fala, olha que eu gosto de musical. Então, tudo bem. Só que ao mesmo tempo você fala assim, esse artista, eu achei esse diretor, eu fiquei muito impressionado e falo, esse é o artista que eu gosto, assim, apesar de o produto final não ser aquela coisa especialmente especial, que você fala, nossa, é uma obra de arte, o cara tentou fazer alguma coisa que saísse um pouco do padrão, sem perder a história, sem perder o coisa, com algumas coisas geniais. Eu achei, assim, tem momentos ali que você fala, caraca, isso é um filme, isso eu nunca vi. Sim. Ao mesmo tempo que você fala, isso eu vi milhões de vezes, porque tem vários trechos do filme. Então, eu gosto de artista assim, porque é esse cara que vai fazer 10 filmes e num deles ele vai acertar. Não é o cara que vai fazer, vou fazer o coisa do herói, né? Como é que a jornada do herói. Começo, meio, fim. É perfeito. Nossa, aí tem umas coisas mirabolantes de visual e o pessoal, todo mundo aplaudindo. Esse cara não vai agradar todo mundo, não vai agradar. Um monte de gente não vai gostar, que nem tudo ao mesmo tempo em todo lugar, que um monte de gente não gostou. A minha esposa mesmo odiou esse filme. E eu acho um dos filmes mais legais recentes. Então, assim, com todo o wokeismo e tal. E nesse caso também, é um filme assim, um monte de gente vai odiar pelos motivos errados, provavelmente, e um monte de gente vai gostar pelos motivos errados também, e vice-versa, vai acontecer. Mas isso aqui é um filme que eu acho instigante, pelo menos. Legal, tem filme bom, tipo Oppenheimer, um filmão, eu acho muito legal. Mas assim, não sai daquilo arroz com feijão. Esse aí você fala, o cara, eu vou arriscar aqui, se der errado, deu. Acho bonito isso. E é muito louco que você falou do musical e tal. Cara, a música ela é usada como uma forma de expressar as fantasias dele. Sim, a loucura. É tipo, olha, o musical tem uma coisa aqui, você preso numa suspensão de descrença pro musical, que é, essas pessoas estão cantando, isso não poderia acontecer na realidade. Não, é uma forma simbólica, poética, beleza. Nesse caso, a música é encaixada de uma maneira esquisita, porque... Mostrando o esquisito que são esses personagens. Esses caras estão loucos, eles estão cantando no meio do incêndio, e eles estão mesmo. Tanto é que depois vem na entrevista lá, você tá falando daquela mulher que tava cantando contigo. Então assim, né, É uma fantasia que não é fantasia. Exato, eles estão fantasiando, mas tá todo mundo vendo que eles são loucos. Então, é uma coisa que, cara, e é impressionante. E esse filme faz isso muito bem, enquanto o primeiro tenta te colocar na loucura do Coringa, te confundindo, esse fala, olha, isso aqui é loucura, isso aqui é fantasia, isso aqui é sonho, isso aqui aconteceu de verdade, né? Tem uma coisa ou outra que fica meio no ar ali, mas é coisa pequena. E assim, olha, aqui ele tá delirando, aqui tá acontecendo, aqui tá delirando, aqui tá acontecendo e tal. E beleza, porque o que esse filme quer fazer é explicar o que é o Coringa, né? E dizer que no fundo, o Coringa não é justificável. E isso é muito bem executado. Então se você tá nesse lance de, cara, nada do que a gente falou até aqui vai estragar a sua experiência com o filme. São elementos de hermenêutica que você pode usar quando você for assistir, prestar atenção. E eu acho até que vai ser melhor, a sua experiência com o filme pode ser melhor depois de ouvir o que a gente falou até aqui. Se você tá incomodado com spoiler... Agora é hora de parar. Agora é hora de parar, porque a gente vai falar dos finalmente, de como é que o filme executou isso. Não, então, e esse filme, eu passei, durante o filme, vários momentos assim, de falar, que filme merda. Nossa, que filme bom. Que filme... Eu não sabia se eu tava gostando ou não, e dependia muito de acabar o filme mesmo. Depois eu percebi que falar, não, o conjunto deu certo, não deu. Mais deu certo do que não deu, apesar de muita coisa não ter dado mesmo. Não dá pra... A gente tem que admitir que, de vez em quando, o cara pesou a mão, ou pra mais ou pra menos, beleza. Tem coisa meio confusa, história que não acaba... Tudo bem. Só que no conjunto da obra, a experiência do filme, você fala assim, cara, uma coisa meio nova, o jeito que ele coloca as músicas, eu achei muito legal, o fato das letras já existirem, não tem nenhuma música nova. Eu gosto de musical, então eu gostaria até de ouvir umas músicas. Já pensou um cara escrevendo uma música pra um filme do Coringa hoje? Ia ser uma experiência interessante. Não teve isso, mas ao mesmo tempo tem essa coisa que um dos filmes que eles mostram, que é um musical muito bom, chama That's Entertainment, que isso é entretenimento. É uma meta-linguagem, porque o entretenimento é a nossa sociedade do entretenimento, que nem você falou. O filme mesmo é um entretenimento. O que o Coringa faz ali é entretenimento. Não é, apesar de ele estar realmente se expressando ali, falando, eu não aguento mais, acaba sendo uma coisa meio de entretenimento e todo mundo entra na onda, é meio
político, mas as pessoas, né, entendem ele como um ato político, mas ao mesmo tempo é uma coisa, eles querem se divertir, ele tá em todas as TVs, então tem toda essa bagunça aí, só que no final, eu até escrevi, eu leio meus comentários e eu falo, nossa, tá esquizofrênico, tá meio coringa. Sim, Tipo, tem hora que eu falo assim, nossa, não funcionou, essa coisa de música aí, eles deviam ter tirado, devia ser só uma história. No final eu falo, cara, a melhor coisa são algumas partes musicais que apareceram. A Lady Gaga tá cantando muito, e ao mesmo tempo ela tá disfarçando, em alguns momentos ela tá atuando mais do que cantando, e isso fica, eu não sei, pra mim que sou músico, ou pra eu que sou músico? Pra eu que sou músico. Coisa estranha. Pra eu que sou músico, eu sei a dificuldade que é você pegar uma cantora que canta pra cacete e falar assim, não, canta como se você não soubesse cantar. É um negócio assim. Sim. E, ao mesmo tempo, impor ali, conseguir imprimir uma beleza e uma coisa artística. Sim. Então, cara, a Lady Gaga, apesar de ela aparecer pouco, eu acho que foi até meio mal aproveitada, mas que é uma das críticas que as pessoas têm feito, mas quando ela aparece de um jeito assim, muito bom. E quando ela canta bem, que tem uma música das montanhas lá, é bom. Aí arrepia, é nível assim, e aí, top. Eu vou aproveitar a deixa da montanha, porque a montanha é um símbolo importante, que ele aparece no começo do filme. No começo do filme é We Don't Need More Mountains. E no final é We're Gonna Build a Mountain. Porque tem todo um simbolismo religioso que perpassa o filme inteiro. E a gente não falou sobre isso em nenhuma conversa que a gente teve. E a escadaria é a montanha também. Exato. Não sei se você fez essa ligação. E quando ele sobe a escada, as luzes vão acendendo. Isso. Né? Mas é o seguinte, a montanha, ela é um símbolo oposto à torre, dentro especialmente da tradição cristã. Que é o seguinte, o que é a torre na tradição cristã? É a Torre de Babel. É uma construção humana para chegar ao céu. E que dá merda. Sempre que o ser humano, pelas suas próprias forças, quer atingir aos deuses, não dá certo. Não dá certo. E o que é uma montanha? É algo naturalmente elevado, colocado é algo natural, que é um caminho para ascensão. Sensacional. No começo ele fala, we don't need more mountains. É o Coringa que quer destruir tudo. Não precisa de não é para subir. Não é. Não quero subir. E aí o que acontece? Ele tá todo deprimido, etc, etc, etc. E aí ele encontra a mulher no filme, né? Ele tá lá, pra quem provavelmente você assistiu o filme, mas ele tá sendo levado pelos policiais lá pra uma das audiências com a advogada dele. E ele passa na frente da parte do Asilo Arkham, que é pro pessoal menos perigoso. Que ela tá cantando num coral. Ela tá cantando no coral e é uma música religiosa. Quando os santos marcharem, eu quero estar entre eles e tal e tal. E aí ele vê essa mulher. E é tipo, ela tá cantando uma música religiosa e ele vê nela uma salvação, né? E aí logo depois disso, a advogada está entrevistando com a câmera ligada, e quando a mulher fala do Coringa, na cena, uma luz se acende atrás dele na janela, e aí no dia seguinte ele tá rindo, ele tá feliz porque ele encontrou a mulher, e não sei o que lá. E aí o que acontece? Os números musicais que ele faz com ela, um dos primeiros é, nós vamos construir uma montanha. Isso. Não é nós vamos construir uma torre. É como se fosse um intermediário. Ele quer uma montanha, mas ele não quer aquela que está naturalmente lá. Ele quer construir uma. Então, é um intermediário entre a construção humana pura, né? E ela até fala, nós temos um morrinho aqui, e nesse morrinho vamos fazer uma montanha. Eles querem amplificar a coisa pequena que eles têm. De uma forma que pareça com a natural. Não é uma coisa totalmente oposta. Isso é simbólico da jornada pela qual o Coringa passa. Porque ele não quer nada, ele quer destruir tudo. Aí ele conhece uma pessoa. Essa pessoa que ele conhece, essa mulher, que é inclusive uma mulher que entende a loucura dele, entende, entre aspas, né, que estimula, ela fala, cara, eu te entendo, eu gosto de você do jeito que você é, com esses seus traumas aí, e eu quero estar do seu lado. Isso faz com que ele queira voltar pra realidade, faz com que ele queira viver. E aí o que é engraçado, a princípio, ele acha que ele querer viver é abraçar o Coringa. Uhum. E conforme ele abraça o Coringa, que ele faz lá um espetáculo dentro do tribunal, né, atuando como Coringa e oriçando as pessoas, e aquelas pessoas que querem ver a sociedade destruída, que tem raiva. Em alguns momentos até tem umas claques, assim, né, exato, meio falsas, no próprio filme, assim, que você não sabe se é espetáculo, se tá na cabeça dele, exato, se tá na vida. É bem legal. E aí que tem uma coisa interessante. Primeiro, quando ele bota o terno do Coringa pela primeira vez, ele tá... o terno do Coringa clássico é vermelho e com a gravata amarela. E daí ele troca pra uma gravata azul que fica pra fora do terno de uma maneira muito estranha. O azul é uma cor associada à realeza. Porque, imagina que você é um ser humano e você sai assim no meio de um descampado e tipo, quando você olha pra cima, pro que tá acima de você, pro que é superior, é tudo azul e infinito e impossível de explorar e de esgotar. Então, as coisas superiores, elas são azuis. Né? E aí o azul, por isso, por outros motivos, mas especialmente por isso, dentro do simbolismo natural mais universal, é considerado a cor da realeza. E ele tá com essa gravata azul.
E quando ele tem o delírio dele, o sonho dele com a mulher, em que dá tudo certo, porque quando ele começa a desconfiar dela, inclusive, porque tem um momento do filme que ele passa a desconfiar dessa mulher, e os sonhos que ele tem, os delírios que ele tem, ela o mata. É. E depois que ele passa a confiar, ele troca de terno quando as coisas dão certo e ele põe um terno azul. Então ele tá encarnando aquela realeza. Ele se toma como um papel de líder, né? Só que aí a coisa vai passando e ele chega num momento que ele fala, cara, isso aqui é uma fantasia, né? Ele passa ele confronta o sujeito lá que, olha que engraçado, o anãozinho. O anãozinho dá um insight nele muito bom, né? Só Chocado, contextualizando, né? ele chama o anão do primeiro filme, que foi testemunha do assassinato que ele cometeu, pra testemunhar a favor dele, pra fazer um show. Ele quer usar o anão pra fazer um show. Só que o anão, muito embora ele corrobore com aquela coisa de que, o Coringa é uma coisa à parte, ele dá um chacoalhão no cara, ele não corrobora com o show, ele fala, velho, você é uma pessoa boa, você não precisa disso. Ele fala, você foi, de todos os que trabalhavam lá, você era o único que não tirava sarro de mim. Até eu falei, caralho. É verdade, né? Então, o cara que fez o maior mal, que é o Coringa, né? Matou um monte de gente. Os outros não chegaram a matar ninguém. Mas o mal que eles causam no dia a dia, isso também mostra, assim, o cara comum que faz aquela maldadezinha, pelo menos foi a minha leitura, né? O cara nem percebe que ele tá fazendo mal também. O quanto magoou o anãozinho, coitado. E ele falou, pô, justamente você fez esse mal tão grande, um cara que me tratava bem. Ele tá plantando mal no coração. Você é um cara bom. Quer dizer, também, né? Exato. Você é tudo isso. Mas assim, você não precisa disso, cara. Você pode ser uma pessoa boa. E aí é um negócio que aos poucos ele vai realizando. E é o menor dos homens, né? Exato, E aí, aos poucos, ele vai se tocando de que, assim, cara, a consequência do que ele fez é a pena de morte. Ele tá buscando um jeito de, abraçando o Coringa, evitar a pena de morte. Ele quer pular pelas consequências dos atos dele. E aí ele vai pulando de delírio em delírio, até que ele chega. Tem essa cena do anão. E que ali parece que ele percebe que, cara, existe bem no mundo, essa mulher me faz querer viver, não me faz querer morrer e tal, mas existe bem na realidade mesmo, em quem eu sou. Eu sou uma pessoa mesmo, e aí depois os guardas dão uma surra nele lá, ele apanha pra caramba, os guardas ficam, irmão, você tá achando que você é melhor que a gente? Você tá louco? Você acha que só porque você botou esse terno e deu um showzinho, você é uma pessoa superior? E parece que aquelas porradas que ele leva dos guardas também dão um chacoalhão nele. E no dia seguinte, ele volta com a máscara de Coringa mesmo, mas com um terno normal. Um terno sóbrio, um terno de quem aceitou as consequências das suas ações. E é uma loucura, né? Eu tenho falado bastante do feminino e masculino. Essa mulher, ela inspirou o Coringa a ser mais, né? Ser mais Coringa, mas a sair da leseira. Só que ela inspirou de uma forma que, mano, mulher, entendeu? Mano, mulher. Entendeu? Tipo, inspirou o lado ruim, que ele se sente poderoso, mas na verdade é um lado ruim. Exato, é uma fantasia que ele inventou, é uma falsidade. Porque ela também tá vendo nele, e aí é que entre os dois lados, que eu acho que nem o feminismo nem o redpilismo exacerbado percebem, é que um alimenta o outro, de certa forma, né? Sim. E existem, dentro desse mesmo universo, existem dois lados dessa moeda que podem alimentar também o outro, só que pra cima, em vez de alimentar pra baixo. O fato dela ser uma mulher, o feminino como símbolo faz com que ele se mexa, mas se mexa para a direção errada. Então, a importância da mulher na vida do homem, quantas vezes vocês devem ter visto por aí? Aquela mulher arruinou aquele cara. Era um cara que estava indo por um caminho. Aquela mulher, atrás de um grande homem, tem uma grande mulher também. Então, assim, a mulher, ela meio que aponta, o cara vai lá agir, mas ela dá uma apontada no caminho. E nesse caso, o drive feminino fez ele fazer a coisa, e quando ele percebeu que aquilo era ruim, ele chega e fala, não, mas tudo isso você tá me fazendo ir atrás, só que ir atrás da ilusão. Eu quero ir atrás da realidade. E ela fala, não, eu amo a ilusão. Eu quero você, né? Eu quero você na loucura. E isso é muito legal, porque ao mesmo tempo mostra justamente esses dois lados que o feminino pode fazer. Né? Sim, a força feminina. E nesse caso é uma coisa interessante, que eu acho que mais do que a mulher fazer o homem se mover, a mulher faz com que o homem veja o reflexo das ações dele. Porque o que o homem provém pra mulher é o que a mulher costuma ter pra trabalhar, nesse papel mais tradicional. Do mesmo jeito que, olha, o brilho da lua é o brilho que o sol emite, entendeu? Então o sol brilha, a lua brilha igual. Se o cara tá fazendo merda, a mulher vai refletir bosta também, sabe? Então ele tá na loucura, aquela loucura ilumina aquela mulher, ela vai atrás dele porque ele foi daquele jeito. Então, olha, o princípio do movimento ainda é dele. E quando ele tá deprimido, largando aquilo, ele vê no brilho que aquilo gerou nela algum bem e ele volta a fazer aquela coisa, né? Ele se motiva outra vez. Só que ele percebe depois que, porra, cara, isso aqui é falso. Isso aqui é ruim. Ele percebe pelo bem que ele gerou no próximo que aquilo ali é ruim, que tem outro bem. E aí ele aceita. E a mulher se decepciona e vai embora. E ele aceita a pena de morte.
Ele confessa os crimes e ainda confessa um crime que ninguém tinha conhecimento. Ele vai além, ele confessa que é justamente aquele confessar a matou. Deus, aquela coisa que ninguém soube, ninguém precisaria saber, mas você vai lá e fala, não, mas eu fiz, porque eu preciso saber pra mim, pelo menos, pra Deus, Exato. eu preciso confessar todos os meus defeitos, todos. Não, a pior mentira é mentir pra si mesmo, né? Mais um clichê desse, não sei o que. Exato. Mas é aquele que, não, mas eu faço isso, mas também, né? Sim. A sociedade, mas também Exato. minha mãe, mas também, eu não sei o que. Exato. Né? E ali o cara fala, não, independente disso, eu fiz errado. Tem minha mãe, ela fez todo mal pra mim, mas eu não devia ter feito isso, preciso confessar aqui. E é bonita essa Sim, história. Né? E aí logo depois o que acontece? As pessoas que ainda estão na loucura do Coringa destroem tudo aquilo que ele tá fazendo de bem. E arrastam ele pra fora. Falam, não, nós vamos te salvar, você é o nosso líder, a gente ainda te ama e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Que é como o demônio, quando você, poxa, agora eu vou fazer o bem. Aí o demônio vai lá e te puxa de maneira mais drástica. Fala, não, você vai fazer o mal. E aí no meio daquilo ele foge e ele fala, cara, eu vou encontrar essa mulher que me tirou desse buraco. E ele encontra a mulher e ela o rejeita de vez. Quando ela o rejeita de vez, ele é preso de novo e ele aceita isso. Ele aceita que não tem como, que aquela mulher que é a ilusão mesmo. E na cena seguinte à prisão, ele tá vestindo uma roupa branca limpa. Um casaco branco. Até uma espécie de suéter branco limpo, né? Que nem parece roupa de preso tanto assim, né? É bem estranho isso. Tá certo que... Antes disso, só pra eu pontuar, tem uma hora que ele tá no caos ali, a polícia tá atrás dele, explode a bomba no tribunal, um monte de spoiler agora. Explode a bomba no tribunal, ele sai correndo, ele quer fugir e ele encontra com outro cara vestido de Coringa, que é o que vai salvar ele. Sim. E ele tá ali, naquele momento da cena que você fala assim, bom, o filme é isso, né? Vai acabar como o primeiro, ele vai fugir, vai dar tudo certo pra ele e não sei o quê. Só que aí ele... Fala assim, ele foge do cara vestido de Coringa. Ele foge do cara vestido. Ele foge dele mesmo. Exato. Ele foge da sombra dele. Ele Exato. fala assim, não, eu não quero ser isso, eu não quero que isso me defina. Isso aqui tá em mim, mas ele não vai me definir. Eu vou fugir. E o cara até corre atrás, não, volta aqui. Não, e o cara vestido de Coringa tá com a roupa perfeita de Coringa. Igual a ele, exatamente. E aí ele corre pro... Exato, ele sai correndo. Redenção, né? E aí é engraçado que ele vai subir na escada. E ele encontra... E a mulher não tá no topo da escada, ela tá no meio. Isso aqui é interessante, porque essa mulher fez ele subir mesmo. Ele tava num lugar ruim. E ele fez ele aceitar alguma coisa que fazia parte dele de alguma forma, que era o Coringa. Né? Então ele sobe até o meio e a mulher no meio larga. E ele é preso. E aí ele tá de branco. E quando ele tá indo pra cadeira elétrica, vem um cara, fã do Coringa, um dos presos, e fala, te contar uma piada? E o fim da piada, o punch da piada é um assassinato, que é o cara matando ele, né? E aí ele é morto pelo mal que ele gerou no mundo. O mal que ele gerou volta pra buscá-lo. Mas ele já aceitou. Cara, ele já aceitou. Isso aqui, o que eu fiz é mal, eu tenho que morrer mesmo. E paciência. Paciência, a vida é assim. E paciência. Essas são as consequências das minhas ações, eu não quero mais fugir. E as consequências voltam pra encontrá-lo. E aí acaba com a música That's Life. That's Life. E é mesmo, né? No Exato. fundo é isso. É você aceitar as consequências do que você faz. É aceitar a circunstância e viver o melhor que você pode dentro delas. Obviamente que a vida da maior parte das pessoas não termina na cadeira elétrica e dentro da prisão. Nós fazemos um monte de pecado, fazemos um monte de merda, magoamos gente. A gente faz cagada, a gente erra mesmo. Às vezes, cara, você faz até sem querer, mas... Achando que tá fazendo até o bem, às vezes. Né? Exato. E isso não justifica a cagada que você fez. Então, assim, você tem que aceitar e fazer o melhor que você pode naquela circunstância. E não fugir, não inventar uma fantasia, não inventar uma revolução, não inventar uma nova cruzada. Às vezes cruzadas são legítimas, às vezes não. E esse é o lance do segundo filme do Coringa. É a aceitação da circunstância, a aceitação de que você tem más tendências e que você tem que lidar com elas. E a coisa de você também enxergar a sombra, que é diferente de você esconder a sombra. Quando ele estava lá sofrendo, só apanhava, não fazia nada, não reagia, também não era uma coisa boa. Sim. Né? Porque, não no sentido freudiano, que eu acho... Sim, você tem que libertar. Não, que tem uma panela de pressão dentro de você, que se você não coringar, você vai explodir. Não é verdade isso. Tá? Isso aí já foi mais do que refutado. Então... a coisa é assim, na verdade a sua liberdade está mais em olhar para aquilo e falar, nossa, eu sou capaz disso, eu não sou tão bom quanto eu imaginava. E todo mundo tem isso. Então, aceitar a realidade de que você não é tão bom quanto você pensa, ao mesmo tempo que você é capaz de ser melhor do que você pensa. Sim, mas é verdade. Isso aqui é o louco, e que é o mais bonito, né, da vida. Sim, cara, inclusive, cara, eu recentemente fiz uma cagada gigantesca com pessoas que confiaram em mim aí, e depois eu lembro que eu fui pra missa, e eu tava perturbado com o que eu tava fazendo, eu não sabia por quê, porque eu achava que tava tudo certo. Cara, na missa eu percebi a cagada. Aí eu admiti a cagada pra mim mesmo, eu rezei. E eu conversei com as pessoas. E aí,
Beleza, pessoas continuam magoadas. As consequências estão aí. Sabe? Exato. Eu falei, cara, mas eu me livrei disso aqui. Eu depois fui até na confissão, não precisava confessar por não ter sido deliberado e consciente, né, que dentro do catolicismo e tal. Mas eu fui do mesmo jeito, porque é bom, né? E aí eu consegui resolver um monte de coisa. Que assim, são coisas que são invisíveis para as pessoas que estão em volta, mas que eu sei que... Não, a gente percebeu que você teve um momento e isso passou mesmo sem você ter... Exato. Então assim, cara, a gente faz besteira mesmo. Às vezes você vai ser injustiçado, mas ser injustiçado não justifica agir com injustiça para com os outros. E, cara, olha, essa coisa do cristianismo, de que você abraça as consequências dos atos e abraça a sua circunstância e faz o melhor. E abraça até, de certa forma, as injustiças, né? Exato. Do mundo. Porque isso é o que Deus faz. Imagina o seguinte, olha, o ser humano comete uma ofensa infinita contra Deus e irreconciliável. Deus fala, tá bom, vocês vão viver ainda, mas vai ser ruim. E deixa a humanidade viver. Até que chega um ponto, depois da humanidade ter feito muita cagada, né? E reincidido, né? Não é que foi só uma vez lá. E é Sodoma e Gomorra, é Torre de Babel... E não sei o quê. E depois do dilúvio estão fazendo cagada do mesmo jeito. Porque, irmão, você acha que o negócio tá ruim agora? Você não tem o reino do faraó do Egito lá invocando o demônio o dia inteiro hoje não, velho. É a população inteira de... Babilônia, Egito, a gente já passou por uns perrengues por aí, né? Então, chega nesse ponto e Deus vai lá e cria um ser humano, uma mulher, capaz, pela intimidade com Deus, de conceber o próprio Deus feito homem. E ele se entrega pela humanidade. Ele fala, olha, essa é a minha criação. Vocês são as minhas criaturas. Eu amo vocês infinitamente. Eu quero vocês junto de mim. E para que vocês possam vir para junto de mim, eu vou tolerar as ofensas que vocês cometem contra mim. Misericordiosamente, entregar o melhor que eu tenho para que vocês possam se unir a mim. E é o máximo que a gente pode... Olha, evidentemente que a nossa ação não chega ao ponto da redenção do mundo inteiro, né? E muitas vezes não chega nem ao ponto de sequer conseguir redimir o mal que a gente faz pro próximo, porque, né? Mas você pode, abraçando aquilo ali, gerar um bem maior para si e pros que ainda estão perto, né? Então, cara, os traumas que a pessoa sofre, eles são maus. Eles realmente causam consequências, o cara fica todo endurecido, às vezes ele fica com... Não, imagina a dificuldade de um cara... Que vamos foi supor, abusado, no caso do Coringa, que é um abuso absurdo ali, mas a gente sabe que pode acontecer. Sim. Né? Aliás, a gente ouve histórias mais absurdas ainda. Eu imagino que aquela pessoa, aquele ser humano, tem que lutar, coisa que eu não cheguei nem perto de lutar pra uma coisa dessa para fazer o bem. E nem sei se ele não vai ser perdoado, mesmo que ele não consiga sair disso, de tão mal que ele foi infligido, né? Sim. Sobre ele. Ao mesmo tempo, a gente tem que fazer a nossa parte em tentar correr atrás desse mal que tá dentro de nós, né? Não tem jeito. Eu ia falar outra coisa, esqueci, me perdi, mas tudo bem. Mais ou menos isso, ficou um clichê, mais um. Mas e aí, você vê, cara, tem grandes homens que... Olha, existe o cara que se torna o Adolf Hitler e existe o cara que é o São Maximiliano Kolbe, tá? Existe o cara que sofre e tá no meio da injustiça e ele cria uma tirania, e existe o sujeito que tá no campo de concentração e ele se sacrifica pelo próximo. Exato. Saca? Então, assim, e qual a diferença dos dois? É pra onde cada um deles tá olhando. Um tá olhando só pra miséria material e o outro tá olhando pro sumo bem. E aí esse movimento faz com que a pessoa consiga tirar bens extraordinários numa situação muito má. Lembrei o que eu ia falar. A sensação ruim do primeiro filme é justamente o que ele resolve no segundo filme, que é o seguinte: aquele problema todo, por pior que seja, seria resolvido com a consciência do Coringa, né, do Arthur, de que Deus é misericordioso e perdoa tudo. O cristianismo ali, se tivesse um cara, um único, que passasse pela vida dele e acolhesse e falasse, cara, tá tudo bem, isso aqui mesmo, mas tem um negócio melhor, o Coringa não existiria. Não existiria nada disso. E o que dá o incômodo no primeiro filme é que, assim, parece que a solução que o diretor deu é assim, ferrou. Não tem bondade no mundo, o que resta pra gente é quebrar tudo. Exato. No segundo filme, quando você conecta os dois, você fala assim, não, isso é o que você pensa, mas, na verdade, você pode buscar algo além, maior que você, que tá fora do mundo e que pode redimir a todos nós. Sim, ele não ganha nada materialmente fazendo aquilo que ele fez. Sim. Ele só ganha uma paz interior e só pra encerrar, é uma ponto que eu não amarrei, eu comecei, mas não terminei, do lance do simbolismo religioso, que é o seguinte, ele entra numa fantasia em que ele é o protagonista e um líder religioso. Tem até a música religiosa, meio gospel, que é a melhor música. Exato. Quando os santos marcharem, eu quero estar entre eles e tal, e não sei o quê. E quando ele volta... da montanha religiosa também. Exato. E quando ele volta do showzinho que ele deu no tribunal da primeira vez, cara, ele entra lá, ele é preso, leva umas porradas, tudo, beleza? Ele é preso, de novo, na cela dele
dele lá. E tem um cara que era meio fã do Coringa, que era um moleque normal, era um preso normal, que vai ficando meio filho da puta, meio desaforado com os guardas, conforme ele vai andando com ele e admirando o Coringa. E ele começa a falar, quando os santos marcharam, eu queria sair. Então, assim, as pessoas viam nele uma figura do anticristo, assim, é o substituto do Cristo. Aliás, eu ia falar isso. O primeiro filme é o filme do anticristo. Exato. É um Messias ao contrário. Né? Que o anticristo não é aquela pessoa que vai jogar as pessoas na perdição, é que faz eles acreditarem que estão indo pra salvação enquanto estão se perdendo. Isso. Cara, realmente, esse segundo filme tá aí. Legal, tem essas mensagens, né? Eu achei estranho as pessoas não gostarem. Um monte de gente odiou. Nossa, não era nada. Talvez o cara esperasse um filme meio isso. Nihilista. Isso, ou é a continuação. Agora ele se torna um super vilão e é o Coringa que eu vi nos quadrinhos, sei lá. Uma coisa assim. O cara tava Aliás, nessa. é uma coisa que até meio mal explicada. Provavelmente ele inspirou o outro pra ser o Coringa. Porque se ele morre e o Batman nem tá ali, cadê o Coringa? Não, né? Tem outros Coringas no mundo. Né? E aquele cara que o mata, ele é evidentemente um Coringa. Vai ser, ele e tem outros. Então, tem aquele cara que tava vestido de Coringa que não queria que ele fugisse. Então, assim, e essa é a merda, cara. O mal que ele jogou no mundo continua no mundo. Mesmo com a redenção dele. Né? Isso é bom a gente lembrar. O mal que a gente joga no mundo continua e o bem também. Exato. Então, às vezes, uma coisinha que você não faz. Aliás, outro filme que vocês têm que ver, quem não viu, eu sempre falo aqui, A Felicidade Não Se Compra, mostra justamente isso. Uma coisinha que você acha que não foi nada, você nem lembra que você fez. É um negócio que fez bem pra um monte de gente. Sim. E vice-versa, né? Então, por isso que o pecado pequeno é tão ruim quanto o pecado grande. Sim. E o bem pequeno é tão bom quanto E porque bem. todo pecado, por menor que seja, ele é uma ofensa a Deus que é infinitamente bom, então é uma ofensa a Deus. Mesmo os pecados que não são, que na teologia católica tem o pecado grave, pecado, sim, né? sim. Mesmo os pecados que não são graves, eles são uma ofensa. Cara, não é coisa pra se brincar. E é isso, gente. Então, esse filme, muito legal, gostei, vale a pena ver. Eu já vi gente falar que foi o melhor filme do ano, e já vi gente falar que foi a pior coisa. Mas vocês assistam e decidam por si. Espero que vocês tenham gostado da nossa conversa aqui, como eu gostei. Eu achei legal. Não sei se e voltem sempre para os nossos Cine Quinto, que a gente sempre tem uma conversa agradável, interessante. E não deixem de assistir os nossos programas aqui no canal Estúdio Quinto Elemento. Tem muitos programas variados sobre vários assuntos. Tem o Trocando as Bolas Trocando as loucas de humor lá com o Carlão e o Luigi. Tem o nosso programa central, que é o programa Quinto Elemento, todos os domingos. Enfim, dá uma buscada aí no canal. Curta, compartilhe, não esqueça de comentar e vá no nosso Telegram também, porque lá a gente tem um pouco mais de liberdade, vai ter os nossos programas sem censura. E é isso aí. Mais alguma coisa? É isso mesmo. Então, não coringuem, minha gente. Vão rezar, vão fazer o bem, que é muito melhor e vai... Enfim, esse mundo vai ser meio que esse vale de lágrimas mesmo, mas a gente pode, né, melhorar um pouquinho o nosso entorno e vai dar tudo certo. Tá bom? Muito obrigado e até o próximo Cine Quinto. Tchau. Cortou? É o Coringa. É.